Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com o assunto enrosqueamento vídeo 14. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Qual a vantagem do fresamento de rosca quando falamos de passo de rosca? Resposta correta: uma ferramenta para várias roscas com o mesmo passo. Uma fresa interpoladora de roscas pode usinar roscas com diferentes diâmetros e a mesma forma. Um exemplo disso seria que uma rosca de M15 por 1, M18 por 1 e M20 por 1 pode ser processada com a mesma ferramenta, bastando alterar o raio de interpolação. Assim, reduz-se o número de ferramentas deixadas no estoque, se economiza tempo em troca de ferramentas, melhora a eficiência e facilita o gerenciamento de ferramentas. Além de tudo, é possível usinar a rosca até o final do furo, no caso de um furo cego. Pergunta número 2. Por que a precisão e o acabamento são melhores com fresamento de roscas? Resposta correta: maiores velocidades de corte. Outra vantagem é que a precisão e o acabamento da rosca é melhorado, pois o fresamento de rosca é feito com altas velocidades de corte. Diferentemente dos machos de corte, cuja velocidade de corte precisa ser reduzida, o fresamento de rosca proporciona um melhor acabamento. Isso dá mais confiabilidade na fabricação de roscas. Pergunta número 3. Por que o controle de cavacos é melhor no fresamento de roscas? Resposta correta: a ferramenta é menor que o furo. No processo de fresamento de roscas, há um melhor controle dos cavacos, pois a ferramenta de corte geralmente é menor que a peça, e assim gera cavacos pequenos. Pelo fato dos cavacos serem menores, eles não interferem no processo. Comparando aos machos para roscar que produzem um cavaco longo e contínuo, aqui eles são curtos, evitando a quebra da ferramenta e proporcionando um corte mais suave. Pergunta número 4. Qual a vantagem da fresa de roscar quanto à quebra de ferramenta? Resposta correta: não danifica a peça. Uma ferramenta para fresamento de roscas, mesmo que quebre durante o processo, em geral não danifica a peça e é de fácil remoção por ser sempre menor que o furo. Um macho para roscar quebrado dentro de um furo gera um retrabalho, tendo muitas vezes que refugar a mesma. Isso já não acontece com uma ferramenta de fresamento de roscas, tornando seu rendimento melhor. E ainda, essa usinagem é adequada para a usinagem a seco. Pergunta número 5. Qual a vantagem do fresamento de roscas quanto à potência de máquina? Resposta correta: não necessita de grandes potências. Não é necessário grandes potências de máquinas, já que apenas uma pequena área da ferramenta entra em contato com a peça e, em geral, existe um bom sistema de quebra-cavaco. E ainda é possível fazer ajustes no diâmetro da rosca, deixando-a mais precisa. Ela é de fácil manuseio em caso de quebra durante o processo, mesmo que seja raro devido ao furo ser sempre maior que a ferramenta e não causa avarias ao furo devido ao baixo esforço de corte ao qual é submetida. A quebra, em geral, acontece por erro humano ou erro dimensional da peça. Pergunta número 6. Em quais casos o fresamento de roscas não é recomendado? Resposta correta: dureza menor que 50 ROC/C e diâmetros menores que 38 mm. Embora tenha muitas vantagens, o fresamento de roscas não é recomendado para materiais com dureza abaixo de 50 ROC/C e diâmetros menores que 38 mm, porque, embora seja uma ferramenta muito boa, seu custo em geral é elevado e não paga o processo. Nesses casos, os machos para roscar são uma boa alternativa por seu bom custo-benefício. Pergunta número 7. Qual limitação pode ser uma desvantagem das fresas de roscar?
Resposta correta: a rosca ser até 3 vezes a rosca da peça. Outra desvantagem é que o tamanho da rosca na peça não deve ser maior que 3 vezes a rosca da peça. Isso porque a fresa tem sua força aplicada apenas de um lado, o lado que toca a peça. E a relação de diâmetro longo produzirá uma conicidade quando a rosca é muito longa e a fresa correrá grande risco de quebra. Pergunta número 8. No fresamento de rosca, qual deve ser o diâmetro máximo da fresa em relação à rosca? Resposta correta: não deve ser maior que 70% da rosca. Um diâmetro de corte menor ajudará a alcançar roscas de melhor qualidade. O contato da fresa criará um erro de formação na raiz do perfil da rosca. Em aplicações internas, a relação entre o diâmetro de rosca, o de corte e o passo afetarão a profundidade de corte radial real, que se torna muito maior que a profundidade radial de corte escolhida. Um diâmetro de corte real e maior aumentará o desvio na raiz da rosca. Para minimizar o desvio do perfil, o diâmetro da fresa não deve ser maior que 70% do diâmetro da rosca. Pergunta número 9. Qual é a recomendação quanto à entrada do furo para fresamento de roscas? Resposta correta: fazer um chanfro. É sempre bom trabalhar com furo composto, ou seja, com chanfro na entrada do furo. Muitas vezes a própria ferramenta produz o chanfro, bastando apenas configurar na programação. As fresas para roscas usam os mesmos tamanhos de furo que para rosquear com macho. Procure sempre o maior furo possível sem sair da tolerância. Isso garantirá um processo mais seguro e vida útil da ferramenta mais longa. No uso de pastilha de perfil completo, um furo pequeno é necessário para assegurar a parte superior da rosca usinada. Pergunta número 10. Qual eixo é o responsável por controlar o passo no fresamento de roscas? Resposta correta: eixo Z. O percurso da ferramenta de fresamento de roscas irá gerar roscas versão esquerda ou direita, usando o fresamento concordante e discordante. Sempre avance e retraia a fresa de rosca em um percurso suave, ou seja, rolagem para fora e para dentro do corte. As fresas para roscas precisam de máquinas ferramentas que são capazes de movimentos simultâneos nos eixos X, Y e Z. O diâmetro da rosca é determinado pelos eixos X e Y, enquanto o passo é controlado pelo eixo Z. E isso para fresas interpoladoras de filetes únicos. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever no canal. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.